Pessoal, agora nós vamos estudar os atributos dos atos administrativos. Eu só posso dar aula dessa parte aqui, normalmente quando a minha esposa não está assistindo, porque o exemplo aqui, ele às vezes dá meio ruim, tá? Mas olha só, para você entender, atributos são características dos atos administrativos. Aí sabe quando você estava lá na escola e tinha aquela menina, não era uma menina muito bonita, ela sempre dava sopa para você e você não estava nem aí para ela, né? Aí certo dia você está lá na biblioteca estudando para concurso público, aí você fica sabendo que aquela sua amiga, a Patrícia, né? Ela estudou e já passou no concurso público, já passou antes de você. E agora que ela consegue se cuidar, ela tem mais tempo, ela está indo para academia, está estudando, tal, está se cuidando, né? Aquela coisa toda. Certo dia a Patrícia passa na biblioteca e você olha aquela mulher linda, bonita, aí você vê e fala o seguinte: nossa, os atributos da Paty. Opa, calma aí, professor, que história é essa? Relaxa, meu filho, eu só estou te explicando o assunto. Nós estamos falando de atos administrativos. Os atributos dos atos administrativos formam o mnemônico Paty. E o que são atributos? O que você falou? Os atributos da Paty são as características dos atos administrativos. Professor, como assim características? Quando eu falo de atributo, eu utilizo a expressão características para falar que aqui nós temos particularidades, né? Pontos que diferenciam os atos administrativos dos demais atos, dos atos praticados entre particulares. Por isso que são características. Para eu não ter um problema, né? A Paty é uma mulher de fato bonita, só não é mais bonita do que a minha esposa, porque a minha esposa é maravilhosa. Mas olha só o que eu estou falando aqui para vocês. Os atributos são as características. É aquilo que diferencia esse ato de outros atos. Diferencia os atos administrativos dos atos praticados pelos particulares. Da mesma forma, a gente pode falar das características de um carro. Você foi lá, antes de passar no concurso público, você até tinha um carrinho, né? Você tinha aquele seu Golzinho, ano 92, um carro bacana, que você sempre gostava, quadradinho e tal. Só que aí você passou no concurso público, está ganhando uma grana legal e compra um carro mais bonito. As características desse carro são bastante diferentes. É um carro mais confortável, ele é um carro mais bonito, ele é um carro mais econômico. Esse seu carro agora ele tem várias características que o diferenciam do seu carro anterior. Então isso são os atributos desse seu carro. Pois bem, tá? Então quando eu falo das características, eu estou falando então da Paty, né? Paty o quê? É a presunção de legitimidade e veracidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. Tem autor que, ao invés de usar autoexecutoriedade, utiliza aqui o que nós chamamos de exigibilidade e executoriedade, tá? Então isso aqui pode variar conforme cada um dos autores, mas essencialmente são esses aqui, ó, presunção de legitimidade. Vou até destacar aí para vocês, para que você saiba o que mais costuma cair em questões de concurso público. A primeira é a presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade costuma parecer bastante em prova. Tem também aqui a autoexecutoriedade e a imperatividade. Esses três aqui são os que mais aparecem em questões de concurso público, mas a gente também pode ter outros atributos que eventualmente possam aparecer. Aí vamos lá, vamos tratar então aqui dos nossos detalhes, então dos nossos atributos. Primeiro, existem alguns atributos que estão presentes em todos os atos administrativos. E existem outros atributos que só estão presentes em alguns atos administrativos. Quais atributos que estão em todos os atos? Basicamente a nossa presunção de legitimidade e de veracidade. Por quê? Porque o ato administrativo, ele decorre da lei. A administração pública está sujeita ao princípio da legalidade. Consequentemente, todos os atos administrativos têm presunção de legitimidade. E da mesma forma, o que é essa história de tipicidade? Tipicidade significa que o ato é típico. O ato típico significa que o ato é previsto em lei. Todos os atos devem estar previstos em lei. Então, por isso que todo ato administrativo tem presunção de legitimidade e tem tipicidade. Por outro lado, nem todo ato administrativo é autoexecutório. Nem todo ato administrativo é imperativo. A autoexecutoriedade e a imperatividade só vão acontecer naquelas hipóteses em que efetivamente você tem o poder de império do Estado.
como, por exemplo, quando o Estado aplica uma multa, no caso da imperatividade, não no caso da autoexecutoriedade, que daí já é diferente. Ou ainda quando você deixa o carro parado no local proibido e o Estado vem e remove, que é o caso, então, da autoexecutoriedade. Depois eu vou explicar melhor isso tudo para vocês, mas por enquanto só quero trazer essa informação inicial. Aí vamos lá trazer, então, aqui a nossa questão. Em geral, os atos administrativos são dotados, entre outros, dos atributos de... Veja só, a questão falou assim, ó, em geral. Ela não está falando todos, até porque ela coloca assim, entre outros, porque existe uma certa variação na doutrina. Eu até comentei com vocês, quais são aqueles dois que mais aparecem? Falei que o que mais aparece, os três, né, que mais aparecem, são a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Justamente os três que aparecem aqui embaixo. Portanto, o nosso gabarito é a alternativa E, de eu vou passar logo logo no meu concurso. Então, olha lá, ó, disponibilidade, isso aqui é uma característica das informações, por exemplo, né? Então não tem nada a ver com isso. Consensualidade é uma característica dos contratos administrativos. Novamente aqui a consensualidade. Disponibilidade é uma característica da informação pública. Discricionariedade não é bem um atributo. Não é um atributo do ato administrativo, porque você tem o ato discricionário e o ato vinculado. Na verdade, a discricionariedade poderia até ser uma classificação, né, de um ato, ou uma característica de um grupo específico de atos. Quando a gente estuda poderes, até colocamos discricionariedade entre os atributos, mas aqui em ato administrativo, nós não colocamos ela como atributo dos atos administrativos. Com isso, o gabarito é a alternativa E. Superada essa parte, eu vou trazer para vocês agora a presunção de legitimidade e de veracidade, tá? Primeira coisa, deixa eu fazer uma divisão aqui com vocês. Você pode pegar aí a sua caneta e deixa eu só falar para vocês. A bem da verdade, aqui nós temos dois atributos. Um é a presunção de legitimidade e outro é a presunção de veracidade. Então são dois atributos diferentes. O que significa a presunção de legitimidade? A presunção de legitimidade significa que os atos praticados pela administração pública se presumem lícitos. Ou seja, eu presumo que o ato foi praticado conforme a lei. Por que isso aqui acontece? Tá? Por que todo ato administrativo se presume lícito? Por uma série de motivos. Essencialmente porque os atos administrativos, a administração pública, está sujeita ao princípio da legalidade. Além disso, a administração pública ela sofre uma série de controles. Tem o controle da própria administração pública, tem a transparência, né, o controle social, controle do judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, como a administração pública já está sujeita a um conjunto, a uma estrutura de controles, nós já vamos dar digamos assim, um voto de confiança na administração pública. Vamos fazer o seguinte, vamos presumir que está tudo certo e depois nós vamos verificar se há algo de errado. Porque assim a gente consegue dar muita agilidade à atuação da administração pública. Se fosse o contrário, a atuação da administração seria muito lenta, muito morosa, muito demorada. Então tem que dar esse voto de confiança para o poder público. Consequentemente, todo ato praticado pela administração pública, eu presumo que esse ato foi praticado conforme a lei. Segunda característica agora, a nossa... Epa, calma que está dando um errinho aqui, só um segundo. Segundo ponto que eu vou colocar para vocês é a presunção de veracidade. Pela presunção de veracidade, os fatos alegados pela administração pública para praticar o ato se presumem verdadeiros. Professor, qual que é a diferença? Tá? Os fatos alegados se presumem verdadeiros. Vamos pegar a seguinte situação. Você está dirigindo um veículo automotor, para no sinal de trânsito, e aí de repente para um guarda de trânsito. Bem na hora que o guarda parou do seu lado, você não viu ele, você estava meio distraído, o guarda, bem na hora que ele chegou do seu lado, o seu celular tocou, ou chegou uma mensagem, você pegou o celular,
Opa, olha só, deixa eu responder isso aqui. O guarda, eis que olha para você e fala o seguinte: meu amigo, eu estou lavrando um auto de infração e você vai receber essa notificação na sua casa. Ok, o guarda viu, você chegou em casa pensando, poxa vida, tá, tudo bem. Ele me viu usando o celular, ele escreveu lá o documento, mas eu não vi ele tirar nenhuma foto, eu não vi ele filmar, eu não vi ele fazer nada. Então eu vou fazer o seguinte, quando chegar esse auto de infração, eu vou colocar na minha defesa assim, ó. Eu quero que esse guarda prove que eu estava usando o celular. É mentira dele! É mentira da barata! Esse guarda está errado! Eu não estava usando o celular. E para ele fazer isso, para ele me acusar de uma coisa dessa, ele tem que provar. Está certa a sua alegação? Não. Não está certa. A atuação do guarda tem o que a gente chama de fé de ofício. A palavra do guarda tem fé de ofício. Eu presumo que o guarda disse é a verdade. E acontece nesse momento o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. Não é o guarda que terá que provar que você usava o celular, mas você que terá que provar o contrário. A presunção é relativa, ela admite prova em contrário, mas é você que vai ter que fazer essa prova do contrário, tá? Então vamos lá, a presunção de legitimidade então diz respeito à lei e a de veracidade diz respeito aos fatos, como se eu presumo então que eles são verdadeiros. Aí nesse exemplo que eu coloquei para vocês, vamos supor que lá no final isso virou uma multa. Porque o guarda lavrou auto de infração, chega a notificação, você se defende e depois vira a multa. Se eventualmente você quiser questionar esse ato no judiciário, num primeiro momento, ainda que você possa provar o contrário, nós vamos presumir que todo o procedimento para aplicação da multa seguiu a lei. Ou seja, o guarda era competente, o guarda lavrou auto de infração, você teve o contraditório para a defesa, a autoridade competente analisou e aplicou a multa. Eu presumo que todo esse procedimento foi lícito. Ao mesmo tempo, eu presumo que as palavras do guarda são verdadeiras em virtude da presunção de veracidade. Ah, só um detalhe. Às vezes, ao invés de legitimidade, aparece presunção de legalidade. Às vezes, ao invés de legitimidade e veracidade, aparece só legitimidade ou legalidade num sentido amplo dessas expressões. Então, tudo isso, eventualmente, pode acontecer na sua prova. Vamos lá agora avançar um pouquinho aqui com algumas informações extras, tá? Informação número 1 que eu quero trazer para vocês é a seguinte. A presunção de legitimidade e de veracidade, nós já vimos que está presente em todos os atos praticados pela administração pública. Então, todos os atos administrativos ou atos da administração, seja lá o que é o termo que a gente quiser utilizar aqui, gozam desse atributo. Ele é um atributo universal de todos os atos administrativos. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês, tá? Eu vou trazer aqui, a bem da verdade, uma consequência. Uma consequência da nossa presunção de legitimidade e veracidade. Qual que é a principal consequência da presunção de legitimidade e veracidade? Todos os atos administrativos, os nossos atos administrativos, eles são aptos a produzir os seus efeitos imediatos. Então, os atos administrativos são capazes de produzem os seus efeitos. Até aqui tudo normal, né? Até que você se perguntar, professor, o fato de o ato administrativo produzir o seu efeito, é tudo tranquilo. Só que deixa eu contar uma coisa para vocês. Os atos administrativos produzem os seus efeitos ainda que esses atos sejam viciados. O que quer dizer viciado? Viciado significa que o ato é ilegal. Eu estou afirmando para vocês que um ato administrativo, mesmo que ele seja ilegal, ele produz os seus efeitos jurídicos imediatos. Por que isso, professor? Porque enquanto não houver a declaração da ilegalidade, eu presumo que ele é lícito. Então vamos pegar o seguinte exemplo.
Você é um cara que sempre estudou bastante e tal, sempre tirou as melhores notas, era uma pessoa popular na sua escola. E aí, certo dia, você se ausentou, foi estudar um pouquinho mais, aí de repente você chega em determinado órgão público e se depara com um inimigo mortal da sua época de escola. E para o seu dessabor, esse seu inimigo é o seu chefe. E óbvio que ele tem a oportunidade de se vingar. Diz o seu chefe que a vingança é um prato que se come cru. Se bem que se ele falasse isso seria ruim, né? Mas de qualquer forma, né? Ou como diz, né, o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Então o seu chefe resolve se vingar de você. Seja lá por quê. Ele não gostava de você e resolve se vingar. E eis que ele aplica a você a pena de demissão. Você foi demitido. Você cometeu alguma irregularidade? Não, não cometeu qualquer irregularidade. Mas o teu chefe te demitiu. O ato de demissão produz efeitos jurídicos? Sim. Porque até que você consiga provar, a priori o ato foi lícito. Num primeiro momento, eu considero que o seu chefe fez estava certo, que você de fato deveria ter sido demitido. Até que você consiga provar o contrário. Então, até que haja prova em contrário, o ato é capaz de produzir seus efeitos jurídicos imediatos, mesmo que eles estejam viciados, até que ocorra esse momento que você vai conseguir comprovar a ilegalidade do ato, né? Pessoal, bem na verdade, basicamente todos os demais atributos dos atos administrativos decorrem da presunção de legitimidade e veracidade. Por exemplo, a autoexecutoriedade, ela só existe porque eu presumo que o ato é legítimo. A administração pública só é capaz de executar determinados atos, independentemente de ordem ou de autorização judicial, porque eu presumo que o ato foi praticado conforme a lei. Tá? Então vamos avançar mais um pouquinho aqui e trazer outro ponto para vocês. Tá? Essa presunção, ela é uma presunção relativa. Por que ela é uma presunção relativa? Nós falamos, né, o pessoal do direito gosta daquele juridiquês, né, de um latim e tal. Nós falamos que é uma presunção iuris tantum. Iuris tantum tem o significado de admitir a prova em contrário. Tá? Então essa aqui é a essência aqui. Então os atos administrativos, eles possuem a presunção de legitimidade, mas você pode provar que na verdade o ato está viciado. Então o seu chefe foi lá e te demitiu indevidamente, você interpôs um recurso ou moveu uma ação judicial e conseguiu comprovar que na verdade a irregularidade nunca aconteceu. Que bem na verdade o seu chefe é que estava fazendo uma perseguição. Porém, nós temos uma consequência disso, tá? Apesar de ela ser relativa, existe a inversão do ônus da prova, que eu já comentei com vocês. O que significa essa inversão do ônus da prova? Significa dizer justamente que você que vai ter que provar a ilegalidade do ato, e não a administração pública que vai ter que provar a sua legalidade, tá? Deixa eu só fazer uma ressalva. Isso aqui é assim que cai na maior parte das questões. Só quero deixar uma ressalva para você conseguir pensar um pouquinho em algumas questões um pouco mais complexas, que às vezes podem acontecer. Existem alguns autores, e hoje em dia essas correntes são cada vez mais modernas, dizendo que nem sempre você vai ter presunção de veracidade. Esses autores dizem que não existe a presunção de veracidade em relação a processo administrativo disciplinar. Por que eles falam isso? Porque nos processos disciplinares existe a presunção de inocência, típico do direito penal e do direito administrativo sancionador. O que isso aqui quer dizer? Não tem aquela história de indúbio pro réu? Isso acontece no processo disciplinar. Então, no processo disciplinar, a administração pública tem que provar que o servidor cometeu a infração. Se ela não provar, nesse caso, a sanção será ilegal. Por quê? Porque não é o servidor que tem que provar que é inocente. É a administração pública que tem que provar que o servidor é culpado, em virtude da presunção de inocência. Então, o que eu quero que você guarde é o seguinte, genericamente falando,
para basicamente toda a questão de prova, os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e de legitimidade. Se, e somente se, a questão de trouxer ao debate a situação do processo disciplinar, saiba que, nesse caso, não há, de fato, uma aplicação pura da presunção de veracidade, porque a administração pública terá que provar a ilegalidade do servidor em virtude de um outro princípio, que é a presunção de legitimidade. A presunção de inocência do servidor público. Então, toda uma questão de conceito, de contexto na hora de resolver a sua questão de concurso público. Beleza, superado isso aqui, vamos resolver uma questão, tá? Essa questão diz pra gente o seguinte: a presunção de legitimidade de que goza o ato administrativo é relativa. Perfeito, né? Ela é relativa. Já que pode ser superada em caso o interessado consiga demonstrar a ilegalidade do ato ou a não ocorrência dos seus pressupostos fáticos. Isso mesmo, ó. Ilegalidade do ato, provo que o ato é ilegal. Não ocorrência dos pressupostos fáticos, eu provo que os fatos não são verdadeiros, né? Então, vou contra a presunção de veracidade. Veja que a questão aqui utilizou só presunção de legitimidade, mas tratou das duas consequências, tanto da ilegalidade quanto da não ocorrência dos pressupostos fáticos. Isso às vezes acontece, então a gente tem que ter uma certa flexibilidade nesses conceitos, porque nem todo autor diferencia legitimidade e veracidade. Às vezes só trata da legitimidade ou só da legalidade, de qualquer forma esse quesito está devidamente correto, né? Vamos falar agora da imperatividade, nosso próximo atributo dos atos administrativos. Vamos lá, tá? O que é essa história de imperatividade? Imperatividade, essencialmente, é a capacidade que o Estado tem de impor uma obrigação a terceiros, independentemente de concordância, tá? Deixa eu só começar a escrever aqui para vocês, e aí vai ficar bem fácil de eu exemplificar, tá? Então vamos lá. O que é o atributo da imperatividade? O atributo da imperatividade significa que os atos administrativos praticados então aqui do exercício da função pública, eles são capazes de impor obrigações. A gente fala que nós vamos afetar a esfera jurídica de terceiros. Por quê? Porque nesse caso aqui eu vou impor uma obrigação a terceiro e eu consigo impor essa obrigação independentemente de concordância. Então, pouco importa qual é a vontade da outra parte. O Estado consegue fazer isso. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui na seguinte situação. Eu estou saindo para fazer uma prova de concurso público. Saindo para fazer uma prova, saí com o meu carro, meu vizinho estava ali no cantinho lavando o carro dele. Aí ele já estava todo sorridente, né? O time dele ganhou. Ele torce para um time, eu torço para o outro. Aí ele olha para mim e fala: e aí, Herbert? E o Flamengo? Hein? Aí quer puxar assunto. Eu tô indo lá fazer a minha prova. Cara, eu lá vou dar atenção pro vizinho, cara. Eu vou sair vazado. Um, porque eu não vou querer falar de futebol com ele. 2, porque eu tô atrasado para fazer minha prova. 3, porque simplesmente eu não quero conversar com ele. Ele pediu para eu parar, eu parei? Não, eu toquei, eu vazei, fui embora. Tô indo lá com o meu veículo, com o meu possante e tal, de repente um guarda de trânsito faz aquele sinal lá, dá um apito, manda eu parar. Aí eu olho pro relógio e penso: meu Deus, eu tô atrasado, eu preciso ir fazer a prova, eu vou ter que parar aqui, meu Deus. Vou ter que parar? Vou ter que parar. Por que o meu vizinho pediu para eu parar e eu segui? Já o guarda mandou eu parar e eu parei. Eu não queria parar nas duas situações. Nem para ouvir o meu vizinho, nem para ouvir o guarda de trânsito. Mas no guarda de trânsito eu tive que parar. Qual que é a diferença dos dois? O guarda de trânsito, o ato dele tem a imperatividade. Ele consegue me impor uma obrigação, ou seja, pare independentemente da minha concordância. O vizinho, por outro lado, não tem essa característica. Ele não consegue me obrigar a parar em todas as condições, tá? Então existe uma diferença enquanto eu estou falando do vizinho, enquanto eu estou falando da situação do guarda de trânsito.
Vou colocar aqui só para vocês 3 palavrinhas que eu quero, ou 3 tópicos que eu quero que você anote aí, mais raros de aparecer em prova, tá? Primeiro, quando a gente fala de poder, de ato, de imperatividade, nós estamos falando de uma característica que nós chamamos de poder extroverso. O que é essa história de poder extroverso? Poder extroverso vem dessa capacidade do Estado de impor obrigações a terceiros, de atingir terceiros. Por isso que a gente chama de poder extroverso, tá? Outro ponto. Nós falamos que os atos administrativos são cogentes. O que são atos cogentes? São atos justamente que impõem essas obrigações. Cogente vem de obrigatórios, de impor, de acertar a esfera de terceiros. E ainda, quando nós falamos desse atributo aqui, nós estamos aplicando o nosso princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Pouco importa o interesse particular diante do interesse coletivo. Não pouco importa, mas o interesse coletivo deve prevalecer sobre o interesse meramente privado, tá? Então essa aqui é a lógica de quando nós falamos, então, da imperatividade. Tá, agora deixa eu só colocar mais um ponto aqui para vocês. A imperatividade, ela não está presente em todos os atos administrativos, tá? Ela está presente somente em alguns atos administrativos. Então, quando que você tem imperatividade? Você tem imperatividade naqueles atos que impõem obrigações. Exemplo, o guarda de trânsito mandou parar, ele está impondo uma obrigação. A administração pública aplica uma multa, ela está impondo uma obrigação. Então, estou impondo obrigações ou restrições, a terceiros. Nessas situações aqui, eu tenho a imperatividade. Por outro lado, a imperatividade não está presente em diversos atos, como, por exemplo, os chamados atos enunciativos. Professor, o que são atos enunciativos? Atos enunciativos são aqueles atos que não geram efeitos jurídicos imediatos, como, por exemplo, uma certidão, um atestado. Pensa comigo num atestado de saúde. O atestado, ele está impondo uma obrigação? Não. Uma certidão de tempo de serviço, aquela certidão que diz o seguinte: João tem 10 anos de tempo de exercício. Ela está impondo alguma obrigação? Também não. Tá? Então, esses aqui são os atos enunciativos. Você também não tem isso nos chamados atos negociais. O que são atos administrativos negociais? Tá? Atos administrativos negociais são aqueles atos que concedem direitos, benefícios, tipo, você pede a sua licença para dirigir. O Estado está te impondo isso? Não. Inclusive, você só recebe a licença para dirigir se você pedir. Então, eu não tenho imperatividade, porque é um ato negocial. Eu estou concedendo determinado benefício. Enfim, quaisquer atos que conferem direitos. Eu promovi o servidor público, estou conferindo um direito para ele. Eu estou fazendo uma imperatividade? Eu estou impondo alguma coisa contra o servidor público? Não, né? Então, nesses atos, eu não tenho a imperatividade, tá bom? Então, tenho ela em alguns casos, mas também não tem em outras situações. Vamos avançar e resolver uma questão. Como decorrência natural do princípio da legalidade, presume-se a legitimidade de todos os atos administrativos. Então, vamos lá. Eu comentei com vocês que todos os atos administrativos têm presunção de legitimidade. Inclusive, mencionei que o fundamento disso é o princípio da legalidade. Como a administração pública está sujeita ao princípio da legalidade, todos os atos presumem-se legítimos. Por outro lado, o atributo da imperatividade ou coercibilidade, além de nem sempre se fazer presente, isso é verdade, porque nem sempre eu tenho imperatividade. Tem perdido, nos tempos atuais, espaço para a consensualidade. Essa aqui é uma questãozinha que está seguindo alguns doutrinadores, alguns autores mais modernos. Já vou adiantar para vocês que esse item está correto. Mas com certeza você está em dúvida sobre 2 pontos dessa questão. Ponto número 1, a situação da coercibilidade. Pessoal, vamos lá. Esse termo coercibilidade, ele pode ter significados distintos, tá?
Ora, coercibilidade é meio que um sinônimo de autoexecutoriedade. Ora, coercibilidade é sinônimo de imperatividade. Então pode usar ela nos dois significados. Coercibilidade é essencialmente o uso da força para fazer valer a vontade estatal. Então quando você tem essa supremacia, normalmente nós falamos que os atos são coercitivos. Então ora ele parece com imperatividade, ora ele parece com autoexecutoriedade, tudo depende do contexto. Então aqui está certo, essa primeira parte. Segundo, é verdade que a imperatividade tem perdido espaço para a consensualidade? Também é. Imagina o seguinte, a prefeitura, né, o plano diretor, as leis que tratam dos requisitos de acessibilidade, prevêem que as calçadas devem ser construídas em determinado padrão. A calçada tem que ter, no mínimo, tanto de espaço. Essa calçada tem que ter um piso liso, então aquelas rampas tem que ter um contorno, pode ter ângulos retos, etc. e tal, para que uma pessoa, por exemplo, cadeirante, possa transitar sem maiores dificuldades nessa calçada. A prefeitura passa na rua e percebe que está boa parte, né, se não todo mundo, está com a calçada irregular. A prefeitura chama os moradores para uma reunião e fala o seguinte: olha pessoal, seguinte, a lei prevê que a calçada tem que ser construída dessa forma. Estou olhando que as calçadas elas estão erradas. Eu posso chegar agora e aplicar para todo mundo aqui uma multa e definir um prazo, por exemplo, de 60 dias para todo mundo organizar sua calçada. Mas eu sei que dificilmente algumas pessoas vão ter dinheiro nesse momento, etc. e tal, então eu vou fazer um combinado. Eu não vou fazer isso agora, mas se vocês todos se comprometerem a assinar um documento e em até 2 anos todo mundo regulariza a sua calçada. Concordam? Concordam? Concorda? Você concorda? Concorda? Pronto, fechou. Todo mundo acabou concordando, a administração pública vai lá e assina esse termo com todo mundo. Ao invés de impor, a administração pública foi lá e fez o consenso. É uma medida válida? É uma medida válida. Ao invés de partir para a imperatividade, para a autoexecutoriedade, a administração pública partiu para a consensualidade. Isso é possível e vem sendo utilizado cada vez com mais frequência nos tempos modernos. Com isso a gente acaba mais um bloco aqui da nossa aula, daqui a pouco eu volto para continuar.